E aí, meu amigo, e aí, minha amiga, tudo bem? Com muita alegria que eu venho aqui trazer o primeiro vídeo desse evento, onde vai transformar você, vai trazer aí a fórmula do sucesso para você se tornar um programador. Bom, na primeira aula de hoje, então vai ser uma aula longa, né? Assim como a de terça-feira e a de quarta-feira. Nós vamos nesta aula aqui juntos montar um back-end utilizando o Node, tá? Nós vamos criar aqui uma API, nós vamos utilizar o Node e algumas outras tecnologias que eu vou mostrar para vocês, ok? Primeiro de tudo, eu queria pedir para você o seguinte: aqui embaixo vai ter uma seção de comentários e eu gostaria muito que você deixasse aqui o que você vai achar, né? Acha da aula aqui durante o decorrer da aula, que você deixe seu comentário aqui, porque vai ser muito importante eu ter o seu feedback. Ok? E se você conhece mais alguém que está querendo aprender sobre JavaScript, se tornar aí um full stack, manda aí, compartilha com ele esse evento que ainda dá tempo de se inscrever, ok? Então, vamos lá. Para isso, nós vamos utilizar algumas tecnologias, eu já vou mostrar aqui para você, e no decorrer da aula nós vamos utilizando elas e eu vou falando um pouco melhor sobre cada uma, ok? Então vamos para a tela do meu computador. Bom, estamos aqui, primeiramente, claro que nós vamos precisar dele, o mais precioso de todos, que é o Node, ok? Se você não sabe o que é Node, basicamente o Node é um tradutor. Então você vai escrever JavaScript, tá? Vai utilizar a linguagem JavaScript e o Node, você vai usar ele para que ele converta, traduza isso numa linguagem em que o computador entenda. Ok? Que é uma linguagem 0 e 1, né? Famoso 0 e 1. Se você estudou um pouquinho aí, você sabe sobre isso, ok? Aqui não vou instalar o Node porque é muito fácil, eu estou no Mac, então eu acredito que a maioria de vocês vão estar no Windows, então basta você acessar aqui nodejs.org e eu recomendo que você baixe a versão LTS, não baixe a versão aqui que não é instável ainda, ok? Só você clicar aqui, fazer o download, avança e tá tudo certo, ok? Outro cara que nós vamos usar, que é simplesmente incrível na minha opinião, e vocês vão entender o porquê no decorrer desta aula aqui, é o Prisma. O Prisma, a gente pode usar ele tanto com JavaScript como TypeScript. Aliás, ele já vem, né, pronto e é recomendado que utilize TypeScript com ele. Mas aqui nesta aula nós não vamos utilizar porque o nosso foco é aprender aqui a criar uma API com Node. Então eu não vou focar no TypeScript, ok? Vamos também utilizar o Docker. Eu não vou me aprofundar, eu não vou trazer conteúdos aprofundados sobre o Docker, tá? Mas nós vamos utilizar ele para criar um banco de dados aqui na nossa máquina, executar e que a gente possa rodar este banco, ok? Então, ao invés de eu fazer o que todo mundo faz, ir lá, criar uma conta lá no Atlas, criar um Mongo lá, um banco, não. A gente vai criar aqui um container rodando a imagem do Postgres, ok? Nós vamos utilizar este banco aqui nessa aula e a gente vai estar configurando ele aqui, tá bom? Então, novamente, eu não vou ensinar aqui como instalar o Docker, porque você pode estar no Windows, pode estar no Linux, pode estar no Mac, enfim, então não tem como eu trazer instalação de tudo, mas é bem fácil instalar, você precisa ter o Docker instalado aí no seu computador, ok? Além disso, é importante, deixa eu abrir mais uma aba aqui, a gente vai precisar do Docker Compose, ok? Então você pode acessar a documentação aqui, ó. Eu já fui no Google para cair mais rápido. E aqui tem também, ó, Install Compose, tem tudo certinho aqui para Linux, Mac e Windows. Então a gente precisa do Docker e do Docker Compose para a gente rodar ali o nosso arquivo Docker, tá certo? Ok. Nós vamos também nessa nossa API, nós vamos utilizar o Sucrazy. Por quê? O Sucrazy ele é um transpilador, ok? Então, ele vai simplesmente pegar o nosso código, ok? Que nós vamos escrever ele aqui
do S6 para frente, né, o ECMAScript, e aí nós vamos converter ele para uma linguagem mais antiga. E aí ele vai até maximizar, né, aí a nossa performance, ok? Então eu vou falar mais dele aí no decorrer do vídeo. E também para validar, nós vamos utilizar o YUP. Deixa eu ver se eu caí na página certa aqui. Acho que caí, mas temos aqui o GitHub, né, onde mostra certinho aqui as informações do YUP, ok? Então o YUP vai ser para a gente validar aí as nossas requisições, se estão vindo todos os campos certinho. Show de bola? Perfeito, vamos parar de enrolação e vamos criar aqui a nossa API. Lembrando que todos esses caras eu já estou abrindo aqui para você porque eles têm documentação. Então o melhor lugar, por exemplo, aqui ó, do Node, para você aprender, você vem aqui, ó, Docs. E aqui você escolhe a versão, por exemplo, eu vou pegar a versão 14, tá? Um pequeno exemplo. E aí, ó, tem exatamente tudo aqui para você. Então, escolhe aqui alguma coisa, tá? Por exemplo, cluster, né? Se você quer aprender. E aí tem várias coisas aqui, ó. Você clica, ele dá exemplos e fala. Então, o melhor lugar para você aprender é a documentação, tá certo? Então, olha a documentação, leia a documentação. Ok? É o melhor lugar para você aprender exatamente como tem que ser feito. Show de bola? Então vamos lá. Vamos abrir aqui o meu VS Code. Eu já criei uma pastinha aqui chamado evento, né? E aí eu criei uma pasta dentro do back-end. Então o que você tem que fazer é somente criar uma pasta no seu computador em qualquer lugar. Lá nos documentos, na área de trabalho, onde você quiser, e abrir essa pasta aqui no VS Code. Então aqui eu estou utilizando o VS Code, tá? Você pode fazer aqui também, ó, a instalação do VS Code caso você não tenha. Então acessa aí code.visualstudio.com e faz o download aqui. Perfeito? Então vamos lá. Eu vou abrir um terminal aqui do meu VS Code, o próprio terminal embutido. É interessante que se você estiver usando o Windows, talvez não funcione os teus comandos aqui. Faz muito tempo aí que eu não uso Windows, mas você vai precisar emular um terminal aí. Se você estiver no Linux e no Mac, pode fazer igual eu estou fazendo aqui. Primeira coisa, eu vou dar um node-v para verificar se a minha versão do Node, se meu Node está instalado. Então aqui eu tenho a versão 14.20.0. Se você está com uma versão diferente, não tem problema, não vai mudar nada, pode fazer exatamente como eu estou fazendo aqui. Perfeito? Também junto vem o npm, que é um gerenciador de pacote do Node, né? Node Package Manager. Tracinho V, eu consigo ter a versão. Então, junto da versão do Node 14.20, vem a versão 6.14.17 do npm. Porém, eu não gosto de usar o npm, eu já tive vários problemas só por causa do npm. Então, eu utilizo o yarn, então eu dou um yarn tracinho V aqui, eu tenho a versão 1.22.19. Rafael, como é que eu faço para instalar o yarn? É bem curioso o jeito que eu vou instalar aqui, mas é o único momento em que eu realmente, de fato, utilizo o npm. Então, você pode dar um npm install ou simplesmente npm-i, passa a tag G para instalar global e você conseguir usar esse comando em qualquer lugar do seu computador, e aí você instala o yarn, ok? E aí você vai ter o yarn instalado, você pode digitar aqui, ó, yarn, tracinho, V, vai estar ele instalado. O yarn e o npm fazem exatamente a mesma coisa, só que para evitar alguns problemas que eu já tive por causa do npm, eu gosto de utilizar o yarn, ok? Beleza, então vamos lá, vamos iniciar o nosso projeto. Eu vou dar um yarn init tracinho y para ele não ficar me perguntando nome do projeto e tudo mais. Então eu vou dar um enter e ele vai criar para a gente aqui um arquivo package.json. Aqui dentro fica exatamente todos os pacotes, todas as bibliotecas que a gente for instalar. O Express nós vamos usar, então ele vai ficar registrado aqui dentro, ok? Nós vamos fazer tudo isso aí. Perfeito? Perfeito. Primeira coisa que eu vou fazer, nós vamos começar pelo Docker, para a gente criar o nosso banco de dados. Então, como a gente está usando o Docker Compose, eu posso criar um arquivo aqui,
chamado docker-compose.wml, ok? Eu estou utilizando uma extensão de ícones aqui do VS Code, ele já até mostra para mim aqui o dockerzinho, né? O ícone aqui, tá? Aqui pediu se eu quero instalar a extensão do Docker, eu não quero instalar aqui no VS Code. E aqui dentro nós vamos estar utilizando então, vamos estar criando uma imagem do Postgres, tá? Com o Docker. Então é o seguinte, eu vou passar o parâmetro aqui, version, tá? Vou usar a versão 3. E aí, se você não sabe Docker, não tem problema, só instala ele, faz como eu estou fazendo aqui, executa o comando e vai dar tudo certo se você fizer como eu estou fazendo aqui e tiver aí o Docker instalado corretamente, tá certo? Mas eu não vou me aprofundar aqui, né, senão nós vamos ficar 3 horas aqui só falando de Docker. Então, para que você aprenda algo a mais, já te atice aí para que você estude Docker, eu estou criando uma imagem aqui, tá? E aí o próximo eu vou colocar aqui services, eu vou criar um serviço, tá? E aí eu vou dar um nome para esse serviço que eu quero. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui db Postgres evento, tá? E aí eu coloco 2 pontos. É interessante prestar atenção que eu estou indentando. Então eu comecei com services e dentro de service eu coloquei aqui 2 pontos e eu dei um tabzinho para o lado. É importante, se você fizer assim, ó, vai dar erro, tá? Porque o Docker, ele entende essa indentação que a gente precisa seguir aqui, ok? E aí aqui dentro eu vou dizer qual é a imagem que eu quero utilizar, tá certo? Eu vou colocar aqui, ó, que eu quero utilizar o Postgres, ok? E aí eu vou colocar a versão Alpine aqui. Perfeito? Perfeito. Agora eu vou passar aqui, ó, as portas que eu quero utilizar. Então eu vou colocar um tracinho, cada porta que você quer liberar, você coloca um traço aqui. O que é isso aqui? O Postgres, ele por padrão roda na porta 5432. Então, ele vai rodar na porta 5432 do nosso Docker. Se a gente não liberar essa porta, se comunicar com a porta do nosso computador, nós não vamos conseguir ter acesso a esse banco de dados. Então, a gente precisa dizer qual porta do Docker nós vamos usar e vamos conectar com a porta do nosso computador, ok? E aqui, então, você pode, se você nunca usou o Docker, você pode colocar 5432, 2.5432. O que eu estou dizendo aqui? A primeira porta vai ser a porta do meu computador que eu vou estar ligando com a porta do container, da minha imagem. Então a primeira porta é do computador e a segunda da imagem do meu container, ok? Mas eu já tenho outras imagens utilizando o Docker, que eu já utilizo a porta 5432, e se eu tentar criar aqui vai dar um erro, porque eu já estou usando essa porta. Então se você colocar aqui no primeiro parâmetro alguma porta que já está sendo usada, o Docker vai avisar você que a porta já está sendo usada, ele não vai deixar criar a imagem. Então eu vou colocar aqui, ó, 5435, por exemplo. Você pode colocar o número que você quiser, pode colocar igual eu estou colocando aqui, sem problema nenhum. E aí eu vou dar um nome para esse container. Então, container name. Geralmente eu coloco o mesmo do serviço. Então, eu vou colocar aqui, ó, db Postgres, é tracinho aqui, ó, db Postgres, tracinho evento. É importante também você não repetir o nome de uma imagem. Se você já usa esse nome em alguma outra imagem do Docker, ele também vai avisar que já existe um Docker com este, já existe uma imagem com este nome. Aí eu vou passar aqui o parâmetro restart, que é o seguinte: se eu não passar esse parâmetro aqui, quando eu reiniciar o meu computador, o Docker, essa imagem aqui, mais específica, ela não vai iniciar junto com o meu computador. E aí, se eu desligar o meu computador, no outro dia voltar a trabalhar e tentar conectar com o banco de dados, não vai dar certo porque a minha imagem está parada. Então, dessa maneira aqui, eu estou pedindo para toda vez que eu desligar, reiniciar o meu computador, a imagem inicie junto aqui. Tá certo? E agora, eu vou criar aqui um volume. Tá certo? O que é este volume? Olha só.
Aqui eu vou basicamente, vamos separar aqui um pouquinho as coisas. Nós temos a imagem, o disco rígido da nossa imagem, do nosso container, e nós temos o disco rígido do nosso computador. São a mesma coisa, sim, mas para você entender, vamos separar aqui. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma pasta aqui no meu computador, no meu sistema operacional, linkado com a pasta do disco rígido, digamos assim, da imagem. Então, tudo que eu salvar na imagem do meu container, eu vou salvar na pasta que eu vou criar aqui. Dessa maneira, como a gente está lidando com bancos de dados, eu preciso sempre ter essas informações salvas aqui. E se eu não fizer isso, não criar nenhum volume, a hora que eu reiniciar, por exemplo, o meu computador, ou desligar ele, ligar no outro dia, eu vou perder todos os dados que eu armazenei na minha imagem, e não é o que eu quero. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar essa pasta aqui no meu projeto mesmo. Muitos criam na pasta temporária, não, eu vou criar aqui mesmo no projeto para eu ter, digamos assim, que o backup do banco de dados aqui dentro. E aí eu coloco, ó, banco de dados evento. Você pode colocar o nome que você quiser. Basicamente vai criar uma pasta aqui chamado banco de dados evento, onde vão ficar armazenados o backup aí do nosso banco de dados. Aí eu coloco 2 pontos, barra, e eu digo qual que é a pasta da minha imagem do meu Docker que eu quero linkar, que eu quero fazer este backup. Por padrão, na imagem do Postgres, tudo que a gente salva, ele fica dentro de var, na pasta lib, na pasta PostgreSQL, dentro de data, dentro de data. Aqui, ó, eu não posso mudar, tem que ser esse caminho. Então, toda vez que eu salvar uma informação no meu banco, vai ser salvo aqui dentro dessa pasta no meu container. E aí eu vou pegar e vou fazer uma cópia pro banco de dados evento, que é o que eu estou criando. Tá certo? Agora, por último, eu vou colocar aqui, ó, as informações do meu usuário. Então eu vou colocar para eu poder conectar, né? Então eu vou passar aqui, ó, Postgres user, vou criar um usuário. Aqui eu vou colocar pg user mesmo, pode colocar qualquer coisa, como tá só na minha máquina aqui, ninguém vai acessar isso de fora, não tem problema aqui. Vou passar também o Postgres password, ok? E eu vou colocar pg password. Um detalhe, tem que ser letra maiúscula, ok? Como que eu sei de tudo isso? Olha só que legal. Se você digitar aqui, ó, Docker Hub, você vai cair aqui na documentação do Docker, e aqui tem todas as imagens, inclusive a do Postgres. Se eu digitar aqui em cima, Postgres, eu vou ter a imagem oficial. E entrando aqui dentro, ele mostra as versões, e ele dá até exemplos. Então ele tem aqui, ó, Postgres Password, né? Então ele mostra aqui, ó, ele dá um exemplo aqui, por exemplo, de como criar uma imagem, tá certo? Então eu não estou tirando da minha cabeça isso. Como eu sempre falo, a documentação é o melhor lugar para você aprender. Perfeito? E agora, por último, eu vou voltar aqui no início, só vamos criar aqui o volume, tá? E para criar o volume, basicamente, eu pego exatamente o nome que eu coloquei aqui em cima e coloco ele aqui e dou uns 2 pontos, ok? Então aqui em cima eu simplesmente vinculo, né, a pasta da imagem com a pasta do meu computador e aqui de fato eu crio este volume. Perfeito, vou salvar isso aqui apertando Ctrl S ou Command S no meu caso aqui no Mac. E agora eu vou fazer o seguinte, ó. Se você estiver utilizando aí o Windows e também estiver utilizando o Linux, você vai fazer o seguinte. Você vai digitar sudo docker compose up, ok? Para quê? O que vai acontecer aqui? O Docker Compose vai conseguir ler esse meu arquivo, que por padrão tem que ser esse nome aqui, ó, docker-compose-wml. Tem que ser esse nome aqui. Não pode ser outro nome, senão você vai ter que passar aqui o nome do arquivo, tá certo? Então, quando a gente faz isso, ele pega o arquivo, lê e cria a imagem que a gente quer. No meu caso, eu tô no Mac, eu uso assim, ó, sem o traço. Então, sudo docker compose up.
ok? Se tudo correr bem, e a gente der um Enter, ele está pedindo a minha senha root aqui, se tudo correr bem, ele vai dar certo, ok? Deu um erro aqui. Bom, eu troquei o nome da API aqui, mas, veja bem, aqui ó, eu não coloco o traço, tá? Acabei errando aqui. Então eu tiro o traço, se eu executar novamente, agora sim, ele deu certo. Só que olha só, a nossa imagem, ela tá executando aqui, ó, tá rodando, ok? Tá tudo certo, a gente já consegue conexão com o banco de dados, né? O server start tá rodando. Porém, eu não quero que ele fique rodando, eu quero que fique em segundo plano, porque eu não quero que o meu terminal fique aqui. Então eu aperto Ctrl C e eu vou executar sudo docker compose up -d. Ok, agora ele criou, né? E agora a imagem está executando, só que está em segundo plano. Se eu digitar aqui, ó, sudo docker ps, vai listar as imagens que eu tenho. E eu tenho aqui, ó, no names, eu tenho db postgres evento, que é exatamente o nome do meu serviço que eu dei aqui em cima, e ele está executando na porta 5435, ok? Então nós estamos aqui com o nosso banco de dados sendo executado. Nós já vamos conectar, já vamos continuar com ele aqui. Perfeito? Show de bola. Agora sim, vamos de fato iniciar a nossa API. Então, eu vou já começar com o Prisma. Então, eu vou adicionar aqui, ó, o Prisma, ok? Para a gente conectar com o banco de dados e realizar as operações. E vou também instalar o Prisma/Client para a gente conseguir fazer as operações com JavaScript. Vou instalar. Perceba que além dele ter criado a pasta aqui que a gente pediu do nosso Docker, ele criou uma pasta chamada Node Modules. E aqui dentro instalou as nossas bibliotecas aí que a gente pediu. E se eu vim aqui no arquivo package, agora ele criou aqui, ó, um objeto chamado dependências. E aqui dentro está o Prisma e o @Prisma Client, ok? Que ele fica registrado como uma dependência que o projeto precisa. Eu posso inclusive vir aqui, ó, deletar a pasta Node Modules, que a gente geralmente não compartilha isso, não sobe para o GitHub. Se eu simplesmente, depois de ter apagado, digitar em yarn, ele vai criar de novo a pasta Node Modules e vai instalar o Prisma Client e o Prisma, porque ele vai ler o arquivo package e vai entender as dependências que a gente tem aqui. Perfeito? Perfeito. Agora que eu tenho o Prisma instalado, eu vou executar aqui, ó, yarn prisma init, ok? O Prisma, ele vai criar uma pastinha chamada Prisma e junto vai criar um arquivo .env. Aqui nesse arquivo .env que nós vamos configurar a conexão com o banco de dados, tá certo? Então, primeira coisa, ele tá aqui, ó, ele tem esse database URL aqui que a gente passa o tipo do banco, é PostgreSQL mesmo, por padrão o Prisma traz, mas você pode mudar. Inclusive, ó, mostrando aqui para vocês, o Prisma ele conecta com diversos bancos, tá? O Postgres, o MySQL e assim por diante, até o Mongo, que é um banco não relacional, ele consegue conectar e a gente faz da mesma maneira. O segundo parâmetro é o usuário, então lá eu coloquei pguser aqui, ó, no meu arquivo da minha imagem. E o segundo parâmetro é a senha, então eu coloco pg password, que é a senha que eu coloquei aqui no meu arquivo. E eu já vou olhar aqui a porta 5435 que ele pede aqui, ó. Então eu vou colocar a porta 5435. E eu não vou mudar localhost porque realmente o banco está aqui na minha máquina. Aqui esse MyDB é o nome do seu banco de dados. Por padrão eu deixo o MyDB, mas você pode colocar o que você quiser, que evento, enfim. Ele vai criar essa tabela no banco de dados. Perfeito? Perfeito. Então vou salvar esse arquivo, está configurado agora. E nós vamos fazer o seguinte, vamos criar a primeira tabela no banco. Então aqui na pasta Prisma eu tenho o arquivo schema.prisma, tá? E aqui dentro a gente vai criar as nossas tabelas no banco de dados. E como que a gente faz isso? A gente cria um model, tá? Por padrão tem que usar este nome, e aí a gente passa o nome da tabela. Por padrão, o Prisma ele funciona com a primeira letra maiúscula. Ele não vai criar a tabela com o U maiúsculo,
tá? Mas a gente faz desta maneira aqui, ó, ok? E aí, simplesmente isso. Agora aqui dentro desse objeto, a gente passa quais colunas que a gente quer nessa tabela. Então, como toda tabela eu vou ter um ID, então eu coloco o nome, depois eu coloco o tipo que é essa coluna, vai ser do tipo inteiro, perfeito? E aí a gente passa também o @id, isso aqui é do próprio Prisma para ele identificar que a gente está criando uma coluna do tipo ID. @default, que também é um parâmetro do Prisma, ele reconhece. Então, por padrão, a gente passa o auto increment. Por quê? Eu não quero ficar passando o ID. O ID ele tem que ser auto incrementado, então eu não passo o ID. Quando eu inserir um dado na minha tabela, ele automaticamente vai colocar o ID sem eu passar ID nenhum, ok? E aí a gente vai passar o name, então o name é do tipo string, tá? Eu não preciso passar mais nada. Eu preciso também passar o e-mail, então tipo string, e o e-mail, como a gente está lidando com o usuário, é interessante a gente não repetir. Então a gente passa aqui, ó, esse parâmetro unique, tá? Para ele ser único, só ter um registro e não ter dois iguais, por exemplo. Então, se eu coloco lá o meu e-mail rafael@gmail.com, esse e-mail não pode ser mais usado, não tem como registrar o mesmo e-mail, a não ser que eu delete o e-mail que eu tenho. Perfeito? Depois a gente precisa do nosso password, então estou passando também como uma string, ok? E aí a gente pode passar aqui, por exemplo, algum outro parâmetro, como por exemplo o fone, telefone, né? Só que eu não quero que o fone ali, o telefone, seja obrigatório. Eu quero que o e-mail seja obrigatório, o e-mail e o password sejam obrigatórios, mas telefone não. Então eu simplesmente coloco aqui, ó, depois do tipo que é essa coluna, eu coloco aqui um ponto de interrogação, ok? E aí, por padrão, se você quiser, você pode parar por aqui, mas vamos ir um pouco além. Dá para a gente passar o created at, tá? Para a gente ter a data que esse usuário foi criado. Então a gente cria aqui, ele é do parâmetro DataTime, ok? E aí, ó, o default a gente passa o now, que ele vai pegar a data do exato momento em que for armazenado esse registro no banco. E também, se você quiser, você pode ter updated at, que também é do tipo DataTime, né, para identificar que é do tipo data. E aí aqui a gente passa o @updated at, que aí o Prisma vai reconhecer. Toda vez que você editar uma informação, ele vai trocar a data aqui no updated at, ok? Vou salvar este arquivo. Aqui, ó, é bem interessante o seguinte. O meu VS Code ele já identifica, aparece as cores bonitinhas aqui. Se o teu aí não aparece, você vem aqui em extensão e tem uma extensão do Prisma, tá? Ó, que é essa aqui que eu já tenho instalado. Então vai aparecer esse verdinho aqui, você instala e aí ele te ajuda aqui no auto incremento e tudo mais do Prisma, ok? Show de bola. Agora é o seguinte, como é um arquivo salvo, a gente precisa executar isso aqui, precisa de fato criar no banco. Então a gente vai fazer o seguinte, como a gente está em desenvolvimento, a gente vai fazer yarn prisma migration dev --name init. O que ele vai fazer? Bom, primeiro, como é a primeira migration que a gente está rodando, ele vai conectar no banco de dados, vai criar o nosso banco, né, a nossa tabela ali, que é o MyDB, e aí ele vai criar uma pastinha migration, tá? Dentro aqui, ó, cada vez que a gente mexe aqui dentro e executa esse comando, ele gera uma migration. E se eu entrar aqui, ó, ele simplesmente pegou o que eu fiz em JavaScript e transformou numa linguagem SQL, que é a linguagem que o banco de dados de fato entende, ok? Então ele transformou, então ele pegou isso aqui que eu fiz e converteu para isso aqui que é uma linguagem SQL. Perfeito? Então agora nós temos o banco de dados, a tabela user criada. Show? Não vamos mexer mais no Prisma, nossa tabela está criada, a gente já vai ver que ela realmente está criada. Ok? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma nova pasta aqui chamada src de source, e aqui dentro eu vou começar de fato a criar a minha API, ok? Primeira coisa que eu vou criar dentro da pasta src
é o arquivo index.js. Para quem não sabe, quando a gente usa o index, né, a palavra index no arquivo, significa que é o arquivo principal. Então, aqui vai ser o nosso arquivo principal. E aí, nós precisamos instalar algumas bibliotecas aqui. Então, vamos lá. Vou fazer um yarn add. A primeira que eu vou instalar é o Express, a segunda, Cors, e a outra é o .env, tá? Nós vamos precisar ela para ler o nosso arquivo env. Ok? Já vou explicar cada uma delas. Beleza, biblioteca instalada. Agora é o seguinte, geralmente quando a gente vai criar uma API com o Node, o que a gente faz? Utiliza aqui o const, e aí coloca express, usa require e importa com o express assim, certo? Nós não vamos fazer dessa maneira, a gente vai fazer com import export. Então a gente vai fazer isso aqui, ó, import express from express, ok? Depois a gente vai converter, vai utilizar o sucrase aqui, tá bom? Mas não se preocupa. Eu também vou importar o cors. Então, import cors from cors, ok? E eu preciso importar o .env. Então, eu vou importar o .env aqui, ok? Esses nomes aqui, ó, express, cors, .env, você pode colocar o que você quiser. Por padrão, eu sempre faço import express, né, o nome express. Então, eu utilizo aqui, ó, o nome, o mesmo da biblioteca, ok? Perfeito. Agora é o seguinte, eu vou já configurar o .env, simplesmente passo isso aqui, depois eu vou mostrar mais detalhado para que serve isso aqui. Aí eu vou criar uma variável chamada app e vou iniciar, eu vou instanciar o express aqui dentro, para eu utilizar a variável app. Então eu tenho que fazer isso aqui para iniciar o express. Aí depois eu vou usar aqui, então eu vou injetar dentro do app o meu cors. O cors, basicamente, nesse caso aqui, a gente está liberando qualquer acesso. Então, quando você tem uma API e o teu front-end, por exemplo, vai fazer uma requisição, se você não liberar o domínio ou o IP, ele vai dar um erro de cors. É uma questão de segurança. Então, nesse caso aqui, eu estou deixando sem nada porque eu quero que qualquer lugar chame, tá? A gente vai proteger a nossa API de outra maneira, ok? E depois eu vou fazer o app.use express.json ou JSON, como alguns chamam. Isso aqui é para o Express entender o formato JSON. Então, quando a gente vai criar um usuário, por exemplo, a gente vai passar lá um JSON com os dados que a gente quer salvar. Então, eu estou fazendo isso aqui para ele entender o formato JSON. Perfeito? Show de bola. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar o require aqui mesmo para ficar um pouco mais fácil, tá? Da gente fazer aqui o seguinte, ó. Eu vou importar aqui dentro do src, vai ter aqui uma pasta chamada routes, ok? Dentro dela eu vou pegar o arquivo index, show? E aí eu passo como um parâmetro o app. Ainda eu não tenho esse arquivo de rotas, tá? Mas basicamente eu estou importando ele aqui e passando o app. Eu fiz dessa maneira com o require para ficar mais fácil. Eu poderia passar o import aqui normalmente, tá? Mas faz assim para não ter dificuldade, ok? E aí você vai melhorando seu código. E por último, eu vou fazer o app listening para ouvir, né, para executar. E eu vou usar a porta 3001. Então, minha API vai ser executada na porta 3001. Só para a gente ter certeza, eu vou colocar um console log aqui, escrito servidor iniciou. Perfeito? Show de bola. Agora, antes da gente iniciar, a gente pode fazer o seguinte, ó. Eu posso, aqui no meu terminal, digitar node, entrar na pasta src e ler o arquivo index, tá? Só que olha só, ele tá falando aqui que o ECMAScript ele precisa do módulo .exports, né? Ele não sabe, ele não entende esse import aqui, ok? Então, ele não sabe trabalhar desta maneira, ok? E como que a gente faz para resolver este
problema. Então é o seguinte, a gente vai vir aqui no package, tá? E eu vou criar aqui, ó, depois da licença, por exemplo, eu vou criar o scripts, perfeito? Bom, e aí eu vou criar aqui um comando chamado start. Geralmente a galera coloca dev aqui também, não tem problema. Eu gosto de utilizar o padrão start. E aí a gente pode fazer o seguinte, eu vou utilizar o nodemon aqui, porque é o seguinte, da maneira que tá, toda vez que a gente alterar algum arquivo, nós vamos ter que parar a nossa API e iniciar novamente para que funcione. O nodemon ele fica ouvindo os arquivos e toda vez que a gente edita um arquivo, ele reinicia a nossa aplicação automaticamente, tá certo? E aqui a gente vai fazer o seguinte, ó, eu vou ler a pasta src, então eu vou entrar dentro dela e eu vou ler o arquivo index.js, ok? Vou dar um clear e agora eu vou executar o comando yarn start. Ele deu um erro porque eu não tenho o nodemon instalado, então vamos instalar ele, ó, nodemon. Porém, o nodemon eu só preciso dele para desenvolvimento, eu não vou depois subir isso aqui para produção. Então, eu faço aqui, ó, yarn add -d, para ser uma dependência de desenvolvimento somente, tá? Vou dar um enter, vou instalar. Ok, ele criou um dev dependências aqui e colocou o nodemon. Agora, se eu der um yarn start, ele vai rodar a nossa aplicação, ok? Tá dando um erro aqui. Bom, basicamente ele deu um erro aqui porque ainda o nodemon não entende o meu import aí que eu fiz. Então eu vou fazer o seguinte, aqui na pasta raiz eu vou criar um arquivo aqui chamado, deixa eu abrir aqui. Bom, eu vou criar um arquivo aqui chamado nodemon.json, ok? Inclusive ele já coloca aqui o sinalzinho do nodemon. E aqui dentro a gente vai passar uma propriedade que é o sucrace que a gente usa. Então eu vou colocar aqui, ó, o exec, ok, map, vou passar esta propriedade aqui. E aí, ó, aqui é o seguinte, eu vou simplesmente pegar o JS, né, que são os arquivos JS, e vou dizer que eu quero executar aqui, ó, o node -r, ok, sucrazy barra register, ok? E aí, ó, eu vou também instalar como a dependência de desenvolvimento o sucrazy. Aguardar fazer a instalação, ok, agora sim, se eu escrevi tudo certinho e dar um yarn start, ainda tá rolando, porque ele não encontrou o src/routes/index. Mas se a gente vir aqui, ó, e comentar este cara, nós temos agora a API rodando, então o servidor iniciou. Nós já temos aqui, a nossa API já está sendo executada, claro que ela não vai fazer nada mais além disso, né? Mas se eu acessar o meu navegador aqui e entrar em localhost 3001, já tenho aqui que ele não existe uma rota. A gente já conseguiu fazer um get no nosso servidor, ok? Só que não tem nenhuma rota criada e nem nada. Então, vamos iniciar aqui. Dentro de src, eu vou começar fazendo o seguinte, eu vou criar uma pasta chamada services, é um padrão que eu uso, você pode dar o nome de utils ou pode dar o próprio nome de Prisma. E aqui dentro eu vou criar o prisma.js. Por quê? Ó, perceba que o meu nodemon reiniciou porque eu criei um arquivo novo aqui, tá? Então esse é o papel do nodemon. E eu vou importar aqui, basicamente, lá de Prisma Client, eu vou importar o Prisma Client, porque a gente precisa dele para comunicar com o banco e fazer as operações, né? Só que em vez de eu ficar toda vez que eu for se comunicar, criar, eu faço uma vez e simplesmente importo. Então aqui, ó, eu faço export const prisma e passo aqui o new prisma client. Desta maneira aqui. Perfeito? Então aqui está feito o nosso prisma. Agora eu vou criar uma pasta chamada repositors.
repositories, ok? E aqui dentro vai ser onde eu vou de fato fazer as operações no banco de dados. Então eu vou criar aqui, ó, um arquivo chamado user.repositor.js. Perfeito? E eu vou começar importando aquele arquivo Prisma que está dentro da pasta Services. E aqui dentro eu tenho o Prisma para utilizar. Pronto. Agora simplesmente eu vou criar as minhas funções. Então eu vou começar criando a função para criar um usuário. Então, export const, create user, precisa ser assíncrona. E aqui eu vou receber o parâmetro data, que nada mais é que os dados que eu quero, né, criar do meu usuário. Beleza. E agora a gente vai usar o Prisma. Só que como eu vou criar um usuário, eu quero retornar os dados que foram criados. Então eu vou criar uma variável, uma constante chamada user, e vou passar aqui o seguinte, ó, Prisma ponto. Perceba que ele já mostrou para mim o user, ó. Ele já identificou que existe uma tabela chamada user, que é exatamente essa tabela. Lembra que eu falei que ele não cria com a primeira letra maiúscula, mas a gente tem que colocar aqui, é um padrão do Prisma, mas ele não vai criar com a letra maiúscula. Então eu vou usar o Prisma para conectar na tabela user, e aí aqui dentro eu vou fazer o create, eu vou usar a propriedade create do Prisma. Então basicamente eu estou usando o Prisma para acessar a tabela user para criar uma informação. E aqui a gente passa a função e abre um objeto para passar o parâmetro. Qual o parâmetro? Aqui a gente tem que passar o parâmetro data, que são os dados. Então basicamente a gente teria que fazer isso aqui, abrir um objeto e aí passar name vem data.name, por exemplo, né? E-mail data.email, mas a gente não precisa fazer isso. Como eu recebo um data aqui e o parâmetro é data também, eu simplesmente faço isso aqui, tá? E eu dou um return user. Perfeito? Eu tenho aqui a função create. Show! Não vou mais mexer por enquanto nesse repositório aqui. Agora eu vou criar uma pasta chamada controllers e vou criar aqui dentro o user.controller.js e vou importar aquela função que eu acabei de criar lá nos meus repositórios, que é o user repositório. Aqui dentro eu tenho o create user. E aí eu vou criar uma função chamada só create, porque eu já tenho create user, então aqui eu uso por padrão o create, vai ser assíncrona. E como a gente está utilizando o Express, automaticamente ele joga para a gente dois parâmetros, o rec de requisição e o res de resposta. Então eu uso esse modelo aqui, rec e res. Se você quiser colocar aqui request, enfim, response, fica a seu critério, mas para abreviar eu coloco dessa maneira. E eu vou criar aqui dentro um try-catch. Por quê? O controller é o cara onde eu vou tratar as informações e responder, dar uma resposta para quem chamou minha API. Então, o repositório é o cara que faz as operações no banco e o controller é o cara que vai receber a requisição, tratar ela e chamar o repositório. O repositório faz o que tem que fazer e retorna para o controller. Ok? Então aqui basicamente eu vou criar um user, porque dentro de repositório eu retorno o user. Então aqui também eu preciso criar uma variável. Ó. Então aqui eu vou chamar o create user e ele espera aqui ó, um parâmetro que é o data. Só que eu não vou passar data aqui, né? Não está vindo de lugar nenhum. Então eu vou pegar o que vem na minha requisição e dentro vai ter o body, que é o corpo, que é onde eu vou passar os dados que eu quero criar o usuário. Se tudo correr bem, eu vou usar o res de resposta que o próprio Express me dá, retornar um status 200. O status 200 sempre tem que ter um status. É a forma que o front ou quem está chamando identifica se deu certo a requisição ou não. O status aqui, 200, significa sucesso e vou enviar, vou fazer um send, enviar o user que eu acabei de criar. Se der errado, eu vou aqui no bloco cat, chamar o status, aí eu vou passar o status 400, que é um status de erro, e vou enviar o que está dentro do e aqui, que o cat captou o erro e jogou dentro da variável e. Beleza? Salvei isso aqui,
vou fechar tudo. Agora só falta a gente criar nossa rota. Então aqui dentro eu vou criar a pasta routes. E aí eu vou criar o arquivo index.js e também vou criar aqui, ó, user.routes.js. O index, eu vou colocar todas as rotas dentro do index, que é ela que é utilizada aqui, ó, que eu estou importando aqui, tá? Então vamos lá. Calma que você já vai entender. Eu vou importar o meu controller. Então, vou entrar lá, controller user controller. Aqui dentro eu tenho o create. E aqui eu simplesmente crio a minha função. Então, const user routes, ele vai receber o parâmetro app, que lembra que é o nosso express. Por isso que a gente passa esse app aqui, que é para passar esse parâmetro aqui para dentro. E a gente vai criar o app.post. Então, uma API REST, ela existe o post, o get, o put e o delete. Tem o patch também. Mas o post a gente vai fazer todos aqui nessa aula ainda, tá? Mas o post, basicamente, é para a gente inserir uma informação, quando a gente quer salvar. Não é uma obrigatoriedade. Você pode fazer o post para retornar alguma informação, mas por padrão não é utilizado. Então se utiliza o post. E aqui a gente vai dar um nome para essa rota. Então a gente vai chamar o endereço da API barra user, por exemplo. E quando eu chamar esse endpoint, eu vou chamar a função create. E aí vai desencadear todas as minhas funções aí. Por padrão, eu vou fazer um export default user routes. Ok? E aqui dentro do index eu vou importar o user routes, que é o meu arquivo. Ok? E aí, aqui é o seguinte, por que a gente faz dessa maneira aqui, né? Aqui eu vou separar. Então vamos supor que eu tenho uma rota de usuário. Eu crio user e coloco as rotas ali. Se eu tenho produtos, eu crio um arquivo product.routes.js e deixo as rotas só de produto ali dentro. Então é uma forma de organizar, tá? Essa história que cria aqui o arquivo index.js e fica colocando todas as rotas e tudo aqui não existe, tá? Isso aqui você não vai ver em empresa nenhuma usar esse padrão. Separa tudo, porque depois, se a sua API for crescendo, vai ser impossível dar manutenção. Então, já vai aprendendo dessa maneira aqui a separar tudo, ok? E aqui dentro, a gente vai fazer const routes, por exemplo, recebe o app, ok? E aí, a gente vai colocar user routes aqui dentro, passando o parâmetro app lá para ele. A gente faz aqui um export default routes. Vou salvar, vou voltar aqui, deixa eu fechar tudo, vou voltar no meu arquivo index, vou descomentar e vou salvar esse cara aqui. Agora, ele basicamente está dando um erro aqui, né? Por causa do nosso require. Então, vamos resolver isso aqui. E aqui, basicamente, nós vamos mudar isso aqui, tá? Eu vou tirar esse cara daqui e eu vou importar aqui em cima, ó. Então, import routes from lá do meu, aqui, da minha pasta routes. E aí, eu vou usar ela aqui dentro. Como que eu uso ela aqui dentro? Muito simples, eu venho aqui no final, chamo o routes e passo o app para dentro. Beleza, rodando, funcionando. Então, tá aqui, servidor iniciou, a gente corrigiu o erro. Agora é o seguinte, para a gente simular a requisição, eu vou usar um cara chamado Insomnia, ok? Você pode acessar aí insomnia.rest/download, faz o download, é um programinha, avança aí e vai instalar. Ele é o cara que nós vamos simular essas requisições. Então eu já estou com ele aberto aqui. Deixa eu puxar para cá. Basicamente, eu já tenho algumas collections criadas aqui, mas o teu vai abrir basicamente assim, vazio. Você vem aqui em cima, clica em Insomnia, aqui do lado direito vem em Request Collection e dá um nome aqui. É o nome que você quiser. Eu vou colocar, por exemplo, evento Start Dev, ok? Só para eu saber que a documentação também é uma forma de documentar da minha API, tá aqui dentro, ok? Bom, eu vou criar aqui, ó, uma pasta
user, para eu colocar as requisições referentes ao usuário aqui dentro. Vou criar aqui uma nova requisição, então eu clico com o botão direito, New HTTP Request, e eu vou mudar aqui para o tipo Post, ok? E aí eu coloco aqui, ó, o endereço da minha API, que é http://localhost 3000, né, que é o número que a gente colocou aqui, ó, 3001, então a gente precisa colocar aqui também. Agora /user, que é o que a gente colocou aqui, ó, na rota /user, ok? Se eu fizer isso aqui, eu preciso mandar um JSON. Agora, lembra por que a gente colocou aqui, ó, no index esse express.json, para ele entender o que eu vou mandar aqui. Então, basicamente, eu tenho que mandar um name, ok? Vou colocar aqui, ó, Rafael Menon. Ele espera também um password, que é 123456, por exemplo. E ele espera também um e-mail. Não precisa mandar na ordem que eu criei lá, tá? Vou colocar um e-mail qualquer aqui. Beleza. Se a gente olhar aqui, ó, no prisma.schema, ele espera o name, e-mail, password. O telefone não é obrigatório, então eu posso vir aqui e passar o fone como nulo, né? Não preciso passar. Os parâmetros created e updated não precisa passar, eles são preenchidos automaticamente. Se tudo correr bem, eu vou fazer um send aqui e vai me retornar os dados do usuário que eu acabei de criar. Então ele retorna o ID, ó, que por padrão é o primeiro, então ele ficou com o ID 1, o nome, o e-mail, o password, o fone e tudo mais. Perfeito? Perfeito. Então, eu tenho aqui os dados do usuário que eu acabei de criar. Antes da gente fazer um get e tudo mais, ver os usuários criados, veja bem, eu estou passando a senha 123456, ok? E eu estou salvando a senha 123456, mas isso aqui não é interessante a gente fazer. É interessante a gente criptografar esta senha aqui, né? Então é interessante que a gente faça isso. E não salve 123456. Vamos imaginar que por algum motivo, um descuido ou qualquer outra coisa, alguém tem acesso ao nosso banco de dados. Vai descobrir as senhas dos meus usuários, então isso não é interessante, tá? Então vamos criptografar esta senha. Para isso eu vou parar a minha API aqui, eu posso abrir um outro terminal, eu vou parar para eu limpar isso aqui, e eu vou instalar mais uma biblioteca chamada bcrypt, ok? Essa biblioteca nós vamos usar para criptografar a senha. E olha só, nós vamos vir aqui no controller, no user.controller, e eu vou deixar aqui, ó, por cima, tá? Aqui, que é uma organização que eu tenho. Você vai importar o bcrypt. Então, import bcrypt from bcrypt, ok? E aqui, ó, antes de chamar o nosso repositório, passando o rec.body, nós vamos criptografar esta senha. Então eu vou criar uma constante chamada hash password, você pode colocar também qualquer nome. Vou passar o await porque eu quero esperar isso aqui executar para eu seguir na linha de baixo. Vou chamar o esqueci o C aqui, ó, o bcrypt. E o bcrypt tem a função chamada hash, a gente vai criar um hash. E aqui dentro eu tenho que passar dois parâmetros, o data, tá? E o salt or rounds, ok? Então eu vou passar aqui qual é a informação que eu quero criar o hash. Então vai chegar dentro de rec.body.password. Se a gente olhar no Insomnia, ó, esse cara aqui é o rec.body e eu vou acessar só o campo password, ok? E por parâmetro a gente passa o salt, ok? Vou passar 10 aqui. Ok, agora é o seguinte, a gente precisa substituir o password que está vindo na requisição pela senha criptografada. Então a gente simplesmente faz rec.body.password é igual a hash password, ok? Olha só que legal agora, eu vou salvar isso aqui. Deixa eu iniciar minha API de novo, né? Yarn start aqui, servidor iniciou. E agora
preciso passar um outro usuário, então vamos criar um outro usuário aqui. Vamos criar a Maria, por exemplo. Senha 123456 e o e-mail vai ser Maria. Agora, a hora que eu salvar, olha só como salvou a minha senha. A minha senha continua sendo 123456, só que ela está criptografada, ok? Simplesmente a gente usa o bcrypt, faz o hash e substitui pelo valor que veio, ok? Simples assim. Mas olha só, ainda nós temos um problema. Por mais que essa senha está criptografada, eu não quero retornar a senha. Não preciso retornar a senha. Só preciso retornar o ID, nome, e-mail, o telefone, a data de criação, ou se eu não quiser retornar também. Mas o password não é uma boa a gente ficar retornando aqui na resposta, né? Então vamos corrigir isso. A gente vai usar o Prisma mesmo para dizer o que eu quero que retorne e o que eu não quero. Eu vou dentro de repositório, user.repository, e aqui, ó, depois do data, eu vou passar o parâmetro select. E eu vou selecionar quais valores eu quero que retorne. Então, vou começar pelo ID. Aí a gente passa um booleano. Então, eu abro o select como um objeto, e aí eu passo ID é igual a true. O name eu quero que retorne, então eu passo true também. O e-mail eu também quero que retorne, então eu passo true. O password eu coloco false, porque eu não quero que retorne. O phone eu quero que retorne. O created eu quero que retorne. E o updated eu quero que retorne. Eu não quero, por exemplo, que retorne o phone, então é só você vir aqui e colocar como false, ok? Salvei, minha API reiniciou. Vamos criar um outro usuário aqui, vou criar o João agora, senha 12345 também, e o e-mail joão@gmail.com. Perfeito? Agora faço a requisição e olá, o nosso password sumiu. Mas não é que ele não foi armazenado, eu só não estou retornando ele na requisição aqui, tá certo? Então é bem diferente aí. Perfeito? Show de bola. Mas a gente tem um outro problema aqui. A gente vai usar a última lib aí dessa aula. Pensa se eu não mandar o e-mail, vamos tirar o e-mail aqui e vamos tentar fazer uma requisição. Vai dar um erro 400 e retornou um client version 4.5.0. Beleza, vamos olhar o que é isso. Mas imagine que você está trabalhando numa empresa que você está desenvolvendo a API. E uma outra equipe vai desenvolver o front-end ao qual vai fazer a requisição na tua API. Ele olhando esse erro, ele vai conseguir identificar que o campo e-mail está faltando? Não, porque aqui não está dizendo, não está falando, né? Então, é interessante a gente retornar, dar uma mensagem para o usuário qual é o erro de fato. Aqui é um erro de um campo que está faltando e é obrigatório. Agora entra o nosso YUP. Então, para não parar o meu terminal, eu vou abrir um outro terminal aqui e eu vou adicionar o YUP. O YUP é para a gente fazer as validações do que é obrigatório, o que não é, a gente fazer validação do que está sendo enviado. Perfeito? Deixa eu minimizar um pouco essas pastas. Dentro da pasta src eu vou criar uma outra pasta chamada validations. E as minhas validações vão ficar aqui. Então eu vou criar um novo arquivo chamado user.validation.js. Perceba que eu estou separando o que é validação, o que é repositório, que vai de fato conectar com o banco, o que é um controller que vai tratar a minha requisição, as rotas. Eu faço tudo separado, tá? Mantenha um padrão, depois fica muito mais fácil você dar manutenção a isso aqui. Se daqui a um ano você precisa voltar e mexer, é muito mais fácil. Ou se outra pessoa for continuar a tua API, vamos pensar que você está trabalhando em equipe, também fica mais fácil de entender do que tudo num arquivo só, ok? Então vamos lá. Para importar o YUP, eu preciso importar dessa maneira aqui. Vamos pegar aqui o YUP. E aí eu vou criar uma função. Então, export const user validation. Vai ser o nome da minha função. E aqui eu passo yup.object. Por quê? Porque aqui eu estou mandando um objeto. Ó. Então eu preciso validar este objeto. E aí eu coloco os campos exatamente da minha tabela. Então o nome é obrigatório. Então eu coloco nome, yup.string, porque é do tipo string, eu não posso mandar um número no nome. .required, ok? Porque é obrigatório. Beleza, coloco uma vírgula.
e eu coloco o próximo, que é o e-mail. Então, yup.string, o e-mail também é do tipo string, eu não posso mandar um número. Ponto required também significa que é obrigatório. E no caso do e-mail, eu passo aqui, ó, ponto e-mail, que aí o yup vai validar se isso aqui de fato é um e-mail válido, ok? Passo vírgula, o password. Então, yup.string.required, porque também é obrigatório. E aqui eu posso colocar uma propriedade de min, ou seja, o mínimo de caracteres que eu preciso para ter uma senha. 6. Geralmente é um padrão aí que todo mundo usa, é 6 caracteres para uma senha. Para não colocar uma senha de 2 dígitos, por exemplo, né? Então, uma questão de segurança, ok? E o phone também eu vou validar yup.string, e o phone não é obrigatório, então eu passo a propriedade null aqui, tá? E aí eu coloco aqui como true, que pode ser nulo, perfeito? Agora, para finalizar, nós vamos no controller. Olha só por que o controller, porque aqui eu estou criptografando a senha e agora eu vou validar, vou chamar essa validação e depois, se tudo correr bem, eu chamo o repositório, que é o que vai se comunicar com o banco de dados. Então, por isso do repositório e por isso do controller. Eu vou importar então essa função que está lá dentro de validations, user validation. Então eu vou importar ela aqui, perfeito? E antes de tudo aqui, ó, vou até dar um enter maior aqui, eu vou chamar ela. Então eu não preciso colocar dentro de uma variável nem nada. Eu simplesmente chamo user.validation. Aqui dentro o yup me dá a opção validation e eu passo o que eu quero validar, que é o rec.body, né? Que eu estou mandando aqui para dentro. Salvando isso aqui, a nossa API, vou olhar se não deu nenhum erro. Voltando, eu vou tentar enviar novamente sem o nosso e-mail. Olha só, agora retornou algo mais legível. Ele está dizendo aqui, ó, que eu mandei o nome, o campo name, o campo password e o campo telefone. Mas o path e-mail ele é obrigatório. Está falando, ó, o e-mail é um campo obrigatório. Se eu não passar, vamos passar aqui o e-mail. Então vamos passar aqui o e-mail. Vamos só trocar o nome aqui para Rodrigo. Vou colocar aqui rodrigo@gmail.com. Beleza, vou passar dessa maneira aqui. E aí eu vou tirar o nome, por exemplo, ó, não vou mandar o nome. Vou tentar fazer requisição, agora mudou, falando que o nome é obrigatório. Então vamos passar o name aqui. Name vamos passar como Rodrigo. E aí eu coloco vírgula aqui no final. Bom, estou mandando todos os campos, vou fazer a requisição e agora passou na nossa validação. Essa validação é uma das formas de você validar, ok? Ali dá um erro, talvez não seja o erro mais nítido possível, mas já diz alguma coisa para quem está fazendo a requisição. Perfeito? Show de bola. Então, a parte de criação tá tudo certo. Agora vamos listar os nossos usuários. Vamos fazer um get para ver todos os usuários cadastrados. Então vamos lá. Dentro do repositório aqui, vou criar uma outra função chamada getAll para eu pegar todos. Vai ser assíncrona. Não vou receber parâmetro nenhum, por exemplo. E aí eu vou criar uma constante chamada users e vou usar o Prisma de novo. Então prisma.user.findMany. Aqui eu vou simplesmente pegar todos, ó. Passo dessa maneira, sem parâmetro nenhum, e eu retorno os users que foram encontrados. Dentro do controller agora, eu vou importar essa função getAll e vou criar a função aqui dentro do meu controller. Então, vou criar o get, que sempre vai receber uma requisição e uma resposta, sempre padrão. Sempre também eu tenho o meu try-catch, ok? Sempre também, para eu saber se deu certo, né? Um bloco para eu validar a minha requisição. E eu crio aqui os users, chamo a função getAll, não preciso passar parâmetro nenhum. Se der certo, eu vou retornar o status 200, igual eu fiz lá em cima, e retorno os usuários encontrados. Se der errado, eu vou passar o status 400, retornando o erro
encontrado. Beleza? O REC eu não estou usando, mas não apaga, deixa ele aqui. O que falta é a gente criar a nossa rota aqui dentro de user.routes. Eu vou importar lá dentro do controller a função get. E agora eu vou fazer aqui, ó, app.get. O get a gente usa para pegar informação, para listar, para visualizar. Vou passar barra user também, eu posso repetir porque aqui os tipos são diferentes, tá? E aí eu passo aqui o get. Vou salvar, minha aplicação reiniciou. Vou voltar aqui para o meu Insomnia, cadê meu Insomnia? Tá aqui. Agora eu vou criar aqui, ó, uma nova requisição que vai ser do tipo get mesmo. Vou colocar o endereço, então http://localhost 3001/user, ok? Vou fazer a requisição e ó lá, eu tenho todos os usuários. Claro que aqui a gente foi criando e validando, então aqui não está criptografado a senha, enfim. Mas aqui no get ainda está vindo a minha senha. É só a gente fazer da mesma forma que a gente fez no create, passar o select aqui dentro. Ó. Então a gente passa o select, abre aqui, eu vou até copiar isso aqui, ó, porque é exatamente esses dados que eu quero aqui dentro. Ó. Ok? Salvei, agora se eu faço, o meu password sumiu da minha requisição. Aqui a gente está listando todos os usuários criados, então eu tenho aqui 4 usuários. Ok? E agora se a gente quiser buscar informação de um usuário só específico, né, que é por ID. Então dentro do meu repositório eu vou criar essa função aqui para ir lá no banco pegar. Então eu vou fazer o get by ID, vai ser assíncrona, e aqui eu vou receber um ID, né, o identificador do usuário que eu quero pegar. Então vou fazer aqui a constante user, vou usar o prisma.user, porque eu quero conectar na tabela, eu vou fazer o find unique. Aqui eu vou pegar uma informação específica. E aqui, como eu quero uma informação específica, eu preciso passar o where ID. Esse where eu estou dizendo onde eu quero a informação, onde seja esse ID aqui. Aqui ó, eu teria que fazer assim, ID é igual a ID. Mas como o nome do meu parâmetro é o mesmo nome que eu recebo aqui, eu só passo dessa maneira. Não preciso colocar os dois pontos. E aí eu dou um return user. Ok? Beleza, vamos lá dentro do nosso controller. Agora eu vou fazer o seguinte, ó, export const. Primeiro vamos importar o get by ID aqui em cima, porque eu preciso dessa função. E eu vou criar a função get ID. Né? O get by ID está no meu repositório. O get ID está dentro do meu controller. Eu não posso ter duas funções no mesmo lugar com o mesmo nome. Ok? Padrão, vou criar o meu bloco trycat aqui. Perfeito. Agora eu vou criar uma constante chamada user, que vai ser assíncrona, e vou chamar o get by ID. Aqui ele espera o ID. Então, eu vou colocar rec.params, porque o ID vai vir nos parâmetros, .id. Só que esse ID aqui vai vir como string. E o número que tem aqui ó, é um inteiro do ID. Então, eu simplesmente vou passar um number para converter essa string em número, ok? E aí, se ele encontrar, eu vou retornar o status 200, retornando o meu user. Caso der erro, eu vou retornar o 400, retornando o erro que foi encontrado. Agora, falta só criar aqui a nossa rota. Então, app.get, falta importar aqui do controller, a função getID. Vou fazer um app.get barra user, e como eu preciso lá no meu controller pegar o ID que está nos parâmetros, a gente passa dessa maneira, barra 2 pontos ID. Então aqui está o parâmetro. Eu não vou passar lá na hora 2 pontos ID, eu vou passar o ID de fato. E aqui eu só digo para o Express, né, é uma mágica dele aí, que ele vai entender isso aqui como um ID. Então, por isso que a gente passa dessa maneira aqui, ó, params.id. E aqui eu vou passar a função getID. Beleza, salvei, reiniciei. Vou criar uma nova requisição. Vou passar aqui o http, localhost /user. E agora eu tenho que colocar aqui, ó, /id, o 4, por exemplo. Ó. Vou pegar este usuário aqui que foi o último que eu criei.
Então eu passo user /4. Esse /4 é o parâmetro que ele está esperando usar lá. Fazendo a requisição, vem somente os dados do usuário 4. Então, como eu também não quero a senha, aqui depois do where eu passo o select e eu só quero essas informações aqui que eu posso copiar e colar. Fazendo a requisição, sumiu a minha senha também. Ok? Então, para a gente finalizar o CRUD, o que falta? O que é o CRUD, né? Deixa eu abrir aqui, vamos entender aqui. O que é CRUD? Tá? Que todo mundo fala aí. O CRUD basicamente é create, então é criar um dado, no caso o usuário, a gente já criou ele. O read, né, de leitura, de buscar, de visualizar, ok? O UD, update, então atualizar, falta a gente atualizar esse usuário. E o D de delete, que é deletar. Então, falta a gente fazer esses dois, update e o delete. Perfeito? Vamos fazer eles? Vamos. Então, vamos lá no nosso repositório. Lá no final, eu vou criar uma outra função chamada exports_const update user. Vai ser assíncrona. E aqui, para atualizar um usuário, eu preciso de dois parâmetros. O ID do usuário que eu quero atualizar e o data, que são as novas informações que eu quero atualizar. Faço um const user, await, vou chamar o meu prisma.user.update. Agora a gente vai atualizar. Tenho que passar o where para dizer qual é o dado que eu quero, né, com base no ID. E aqui, ó, vírgula, eu passo o data, que são o data, né, que são os novos dados. Como por padrão, eu já vou colocar o select, porque eu não quero que retorne a minha senha. Então, já vamos colocar tudo isso aqui, ok? E aí eu dou um return, aqui depois, return, dá enter, meu filho, return user, ok? Agora falta a gente criar nosso controller, então eu vou receber essa função aqui. Vou colocar um exports_const e aqui eu vou chamar de update. Vai receber a requisição e a resposta. Perfeito. Vou criar aqui o bloco try_catch. Ok. Agora eu vou criar uma constante chamada user. Vou chamar lá o update user e ele espera dois parâmetros. O ID, então eu sei já que eu preciso converter o ID para número, então vai vir da mesma maneira, rec.params.id, coloco uma vírgula depois do number, não vai colocar vírgula aqui dentro, senão vai dar errado, passando o rec.body, ok? Se der tudo certo, vou retornar o status 200, enviando o user que eu acabei de criar. Se der errado também, vou retornar o status 400, enviando o erro que foi encontrado. Bom, agora o que falta é a nossa rota. Então, vamos importar esse cara aqui, update. E para fazer uma atualização, a gente usa o tipo put aí, como alguns dizem, tá? Que vai ser /user. E como eu também preciso do ID, eu vou colocar /ID e vou chamar a função update. Salvei, reiniciou a nossa API, vou criar uma nova requisição, vou trocar para o tipo put e vou chamar aqui http, vou dar um Ctrl/ aqui, o Insomnia já entende aqui, né, que eu estou usando esse padrão, e eu vou atualizar o usuário 4. Então, só para a gente garantir, ó, o usuário 4 está com o nome Rodrigo, eu vou trocar o nome do usuário então. Aí aqui a gente precisa colocar o body, então no formato JSON, eu vou passar só o name. Não é obrigado você passar todos os usuários, porque esse usuário já existe, então você passa só a informação que você quer. Então eu vou colocar Rodrigo atualizado com sucesso, por exemplo. Ok? Vou fazer a requisição, se tudo der certo, ele vai retornar aqui, ó, Rodrigo atualizado com sucesso. Agora, se eu venho no get, ó, tá Rodrigo, e eu faço a atualização de novo, ele vem atualizado com o nome que eu passei. Beleza? O que falta agora, então, é a gente excluir um usuário. Então, vamos lá. Dentro do nosso repositório, vou criar a função de delete user, vai ser assíncrona, e eu preciso do ID também do usuário que eu quero
excluir. Aqui, como eu vou excluir, eu não vou retornar nenhuma informação, não vou retornar nenhum dado. Então, eu não crio variável, simplesmente passo ao await, chamo prisma.user. Por padrão, sempre eu estou mexendo com o usuário, então prisma.user e depois a função delete. Ok? E aí aqui também eu preciso passar o where id. E aqui eu só dou um return e não retorno nada, só mando retornar essa minha função. Agora dentro do controller, vamos importar o delete user e vamos fazer a função. Então eu vou chamar essa função aqui dentro de remove, ok? Vou passar o rec, o res, que é a minha requisição e minha resposta. Vou criar o bloco try, o bloco catch, aqui eu escrevi async errado, beleza. Aqui também, como eu não vou retornar nada, eu só chamo o await, delete user, e eu preciso do id, então eu sei que eu tenho que converter isso aqui para um inteiro, né? Então eu já chamo o number params.id. Perfeito. Se tudo correr bem, vou passar o status 200 e não vou enviar nada, então simplesmente eu coloco send sem nenhuma informação. Aqui, status 400 e passo o send, o erro. Ok? Bom, estamos aqui na última. O que falta? A gente já fez esse processo várias vezes. O que falta a gente criar aqui? Vai lá, você tem 3 segundos para pensar. Bom, se você falou que falta criar a rota, você acertou. Então vamos lá, criar a rota. Vamos importar a função remove. E aqui a gente usa o tipo delete, né, para fazer a remoção. Então a gente passa barra user, barra, como eu preciso do id, também eu coloco barra id e chamo a função remove. Salvo, minha aplicação reiniciou. Agora eu vou criar uma nova requisição, vou alterar aqui para o tipo delete e vou chamar o http localhost 3001/user/4. Eu quero deletar o usuário 4. Vou fazer a requisição, retornou o status 200, mas não retornou nada, porque a gente deletou, realmente não é para deletar. Agora, se eu venho aqui no meu get, onde eu pego todos os usuários e faço a requisição, sumiu um usuário. O que acontece se eu passar o ID 4 de novo? Não existe mais o ID 4. Vou fazer a requisição, ele vai retornar que não encontrou esse registro, não existe. Ok? Isso aqui é um retorno do próprio Prisma, que caiu no bloco cat lá e retornou. Perfeito? Muito bem. Então, nós temos aqui o nosso CRUD de usuários completo. Ok? Então, a gente cria um usuário, a gente visualiza todos os usuários e visualiza um usuário único, a gente edita um usuário e a gente deleta um usuário. A gente fez aqui a nossa API completinha, um CRUD, né? Não tem como a gente se aprofundar muito em uma aula de back-end, mas basicamente a gente finalizou. Então eu tentei passar para vocês bastante coisa aqui que muitos conteúdos por aí não passam. Sucrase é um exemplo, Yup é um exemplo. Claro que eu não estou falando que ninguém ensina isso, né? Mas a maioria das pessoas não ensinam. E esse padrão que eu criei de controller, repositório, de rotas, também ninguém faz, né? Quando as pessoas vão ensinar, cria um arquivo app e sai criando aqui, né, as rotas aqui. Não é dessa maneira, tá? Então faz tudo organizado, separa, né? A sua API vai crescendo, então daqui a um pouco você vai ter, por exemplo, produto, vai ter estoque, então os teus arquivos vão crescendo. Imagine um controller com várias e várias funções, né? Para criar usuário, para criar produto, para mexer em estoque. Imagine tudo num arquivo só, vai virar uma bagunça enorme, né? Então, a nossa API está pronta, está tudo ok, rodando perfeitamente, está criando, está listando, está deletando, está editando, está tudo perfeito. O nosso back-end está pronto. Nós ainda vamos voltar aqui a mexer no back-end, que é para a gente preparar ele para o ambiente de produção. Então nós vamos usar o Sucrase para fazer o build, para converter esse nosso JavaScript, mas não vai ser nessa aula. Lá no final, depois do nosso front-end pronto, eu vou construir
o back, o front, a gente vai colocar isso aqui em produção. Não vamos usar Heroku, Netlify, nem nada disso. A gente vai contratar um VPS e eu vou mostrar manualmente como a gente faz isso aqui para vocês verem, tá? Uma forma de você aprender algo a mais, né? Vídeos por aí ensinando sobre Heroku tem de monte por aí, né? Então vamos ensinar algo diferente aí para vocês, ok? Então eu espero que você tenha gostado dessa aula aqui, né? É uma aula bem longa, mas eu já trouxe todo o conteúdo de back-end aqui. Nós vamos voltar ainda a mexer mais um pouquinho, mas a princípio é isso aqui. Espero que você tenha gostado. Novamente, se você gostou dessa aula aqui, quer indicar para alguém, aproveita que ainda dá tempo de participar do evento. Depois as matrículas vão se encerrar, tá bom? Então eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e eu te vejo amanhã. Tchau, tchau.